Boa noite, Porto Velho. Boa noite, Rondônia. Boa noite, você. No programa de hoje, a gente vai mostrar algumas entrevistas que nós fizemos lá na Rádio Rio Madeira FM, onde eu apresento o programa Porto Show, das 13 às 14, e o programa Fim de Tarde, das 18 às 19. O programa de hoje está corrido, estamos em ritmo de carnaval, muitas coisas acontecendo. A gente parou aqui para mostrar essas reportagens para você que está em casa, acompanhando aí as notícias do dia a dia, né? Nós vamos mostrar para você as matérias da semana na Rádio Rio Madeira FM. Convido você a assistir a partir de agora o programa Porto Show. Solta o play, Paulo. Você assiste agora pela TV 8, programa Porto Show. A valorização dos empresários e empreendedores e dos artistas locais. Apresentação e direção, Marcelo Melo. Grupo Calixto Cruz, GCC, Comércio, Serviço e Treinamentos. Curso de eletricista de rede de distribuição, alta e baixa tensão, 320 horas. NR10, CEP e NR35, 96 horas. Venha para uma das áreas que mais emprega na região norte. Mais que formar grandes profissionais, formando líderes. Matrículas abertas no 69 98500 2038 ou no 9397 4933. Grupo Calixto Cruz. Ouse ser. Venha ser GCC. Qual a vantagem de comprar na Holanda Papelaria? Além de ser a papelaria mais completa da cidade, é a única que tem preços imbatíveis. Se você trouxer sua lista de material escolar, você ganha 30% de desconto à vista. E se trouxer 5 listas, o desconto vai para 35% de desconto à vista. Entregamos suas compras a domicílio. Holanda Papelaria, há 27 anos, uma família atendendo a sua. Siga nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. A Clínica Popular Porto Velho está há 8 anos no mercado. Trabalhamos com preços populares e sem burocracia de carteirinha. Contamos com mais de 20 especialidades médicas, exames de imagens, laboratoriais e serviços multidisciplinares prontos para atender. Também temos pacotes especiais para concursos públicos ou privados. A Clínica Popular Porto Velho fica localizada na Avenida Rafael Vaz e Silva, 2290, São Cristóvão, esquina com a Rua Quintino Bocaiúva. Maiores informações e orçamento através dos nossos WhatsApps. Clínica Popular Porto Velho. Sua saúde é a nossa prioridade. Semana passada, na Rádio Rio Madeira, nós tivemos a oportunidade de receber a diretora, os diretores, na verdade, da Clínica Popular Porto Velho. Falaram do diferencial da Clínica Popular Porto Velho e levaram junto a eles lá o doutor João Júnior, especialista, que vai falar um pouquinho da sua história e contar um pouquinho do seu profissionalismo, da sua profissão. Eu acho interessante essa participação, trazer sempre mais alguém para participar junto com a gente. Assistam agora a entrevista com os diretores da Clínica Popular Porto Velho e com o Dr. João Júnior. Isso é para animar um pouquinho o clima, estamos no carnaval, né? Inclusive esse compositor, Toninho Tavernal, hoje está fazendo aniversário, é um grande compositor aqui de Porto Velho, que a gente prestigia sempre, esteve com a gente essa semana, e a gente vai voltar a falar de saúde, que é importante, mas eu quero saber um pouco dessa base, dessa história, tanto do Dr. João Júnior, como o do nosso amigo Jair também. O que você levou para a medicina? Olha, eu sou daqui de Porto Velho, como eu havia falado, e o meu incentivo foi minha mãe, minha avó, por parte de mãe, né? Minha avó era funcionária pública, técnica de enfermagem no hospital de base. E minha mãe seguiu a carreira dela, né? Também é funcionária pública, está no período de se aposentar agora. Minha mãe é técnica de laboratório. E ela trabalha no hospital de base, então eu cresci vendo minha mãe de branco, indo trabalhar e me contando como que era o trabalho dela, e eu ficava impressionado. E depois um amigo meu, que o pai dele era médico, e também contava a história do pai dele, então isso tudo foi
me levou a fazer medicina, despertou esse interesse, essa curiosidade. E hoje eu trabalho, gosto do que eu faço, cada vez mais que eu opero, que eu trato, cuido de um paciente e que eu vejo um grande retorno, uma grande melhora, que eu ajudo ele, para mim é gratificante. Eu não canso, cada vez mais eu quero trabalhar e ajudar as pessoas. E esse detalhe, né, da cirurgião vascular, né, que é uma coisa que a pessoa só vai se preocupar mesmo quando está grávida. Normalmente a gente só vai no médico quando está doente. E imagina com problema vascular, né? Sim, sim. E assim, eu sempre quis voltar para a nossa cidade, para Porto Velho. Eu sempre dizia para todo mundo que eu ia voltar. Demorou. Mais de 10 anos de formação, mas estou aqui. E ele contou, ele contou um detalhe também, que ele jogava basquete aqui em Porto Velho, estudou aqui e jogou basquete. É bom o pessoal que me acompanha aí do grupo dos 50, é legal ter mais um amigo aqui do basquetebol. Na época que eu joguei basquete, época eu estudei no Tiradentes. Eu fui aluno do Heitor. A gente jogava basquete, aquela de trio, ali no Marechal Rondon. Eu lembro da época que tinha aquele aro lá no Santo Antônio, que a gente jogava de trás do colégio ali, né? Aquela é uma época muito boa na nossa cidade. Para você conhecer um pouco, além do profissional, o ser humano que está chegando com a gente aqui, que a gente convida. Agora eu quero ouvir um pouquinho da história do Jair, né? Nosso amigo Jair Lopes, empresário, administrador. Puxa o microfone mais para você. Vou tentar resumir aqui que a história é longa. Então, Marcelo, eu não sou de Fortaleza, não sou de Rondônia, mas já virei o filho de Rondônia, né? Tem velho ditado, quem toma água da madeira sempre volta, né? E foi o que aconteceu. Fui, voltei, sempre trabalhei assim na parte da administrativa, sou formado em administração, especialização em administração hospitalar e já atuo na área há uns 20 anos na questão de administração. Em Fortaleza, de onde eu sou, fui gerente de uma operadora, tornei-se diretor do Grupo São Camilo, aqui não existe, mas no Brasil está espalhado aí os hospitais do Grupo São Camilo. Conhece, né, João? Conheço, lá onde eu fiz faculdade, na verdade residência médica, cirurgia geral, em Macapá. Isso. Tem um Hospital São Camilo. E em São Paulo, quando eu fui para São Paulo, um dos hospitais que eu trabalhava era o São Camilo. Trabalhei na rede São Camilo também. É uma rede que está no Brasil, infelizmente aqui ainda não tem. Posso saber que um dia venham para cá, né? Então, e daí então a gente sempre, eu como Isabel, ela também trabalha na área, minha esposa, minha parceira, minha sócia. Vimos a dificuldade da população nos atendimentos médicos, procura de consulta, e a gente teve a ideia de fazer uma clínica popular. E graças a Deus a ideia foi bem aceita, está dando certo o serviço. A cada dia nós vemos que temos clientes novos, o movimento está aumentando, a procura está aumentando e a nossa intenção é aumentar cada vez mais, trazer profissionais com qualidade. Às vezes o cliente vê, poxa, mas é um preço tão barato e tal, será que tem qualidade? Sim, tem a concorrência que tem um preço mais em conta do que o nosso, creio eu, mas uma coisa eu garanto, o nosso preço é um preço acessível e de qualidade. Nós frisamos sempre na qualidade junto ao nosso médico, junto ao nosso parceiro, porque é saúde, né? E saúde a gente não brinca, a gente tem que ajudar e até o final do tratamento com o paciente. Nós damos assistência do começo ao fim do tratamento com o paciente. O interessante é isso, eu até perguntar quais são os critérios, até bom para o doutor saber aqui como foi esse critério para ser chamado, para ser médico, para fazer parte desse grupo, até para o nosso telespectador, para os nossos amigos da TV 8, lembrando que o programa de TV nosso passa em Porto Velho, Candeias, Ariquemes, Guajará e Jaru, 5 municípios. Na TV, na rádio, nós estamos aqui na Zona Sul de Porto Velho, na Rádio Rio Madeira FM, estamos no Facebook, quer dizer, um leque de opções. Fala pra gente qual foi o critério, só para o pessoal que está em casa conhecer um pouco mais. É qualidade, mas assim, você estuda o currículo, vê o trabalho. Não, então, com certeza, a gente tem critérios, né, para formar o nosso corpo clínico. Sempre existe uma rotatividade de profissionais, entendeu? Então, muito médico está aqui com a gente, trabalhando, acaba que passou num concurso fora, acaba indo para fora, a gente tem que cobrir o espaço dele. Então, a gente vai à procura através de parceiros, indicações, tem o critério do currículo, do CRM e do QRE. Nós trabalhamos também com laudo de concurso, onde exige a questão do QRE. Se não tiver o QRE, a gente não consegue liberar os laudos que são
laudo para diversos órgãos públicos e federais que nós emitimos aqui. Interessante. Doutor João, vou aproveitar aqui, deixar o pessoal livre fazer perguntas. Já tem gente elogiando aqui, ó, o pessoal de Humaitá. Estamos aguardando seu atendimento aqui em Humaitá. Para ver, rede social é importante. A gente pensa que está numa rádio, aqui só na Zona Sul, não tem gente até de São Paulo, que daqui a pouco tem um amigo nosso que acompanha sempre a gente, que comenta essa nossa transmissão. Algumas dicas que você pode dar de cuidado com a pessoa, porque tipo assim, a tua especialidade é muito boa, muito importante, eu sei que tem muita gente aí aguardando. O que você poderia falar como, por exemplo, eu vou fazer uma consulta, eu chego lá, quais são as primeiras orientações que você dá? Na verdade, assim, hoje os cuidados, né? Nós falando um pouco aqui, a gente viveu uma onda do Covid, né? Então aquilo mostrou que nós temos que ter cuidado. Então, assim, de uma forma em geral, uma vida não sedentária, hábitos de vida saudável, dieta, atividade física, isso é muito importante para a gente ter uma boa manutenção do organismo e o organismo está pronto, preparado para, tiver uma infecção grave, de conseguir resistir, combater, ter suporte imunológico para vencer a infecção, né? Então, assim, hoje, o que eu quero deixar uma mensagem para as pessoas hábito de vida saudável, uma boa alimentação, a prática de atividade física, isso é muito bom, não só para as doenças do sistema circulatório, mas para aquele paciente que sofre de diabetes, aquele paciente que tem uma pressão alta, aquele paciente que tem um problema cardíaco, né? E entre outros problemas de saúde, é sempre a mesma coisa, hábito de vida saudável e uma boa alimentação, e é lógico, uma boa noite de sono também ajuda. Você tem muitos clientes que lhe acionam pelas redes sociais, né? Sim, pelo Instagram. Qual é o Instagram, para quem ainda não tem aí, do Dr. João? Eu tenho um Instagram profissional, no Instagram quem responde sou eu, e eu estou ali, todas as pessoas que me perguntam, eu converso, eu respondo. Às vezes eu posso demorar um pouco para responder, mas sempre eu respondo. Por quê? Estou fazendo algum procedimento, atendendo, trabalhando, então eu sempre respondo. Então meu Instagram é Dr. João Vascular. É simples, Dr. João Vascular. É isso aí. Qual é o Instagram da clínica? Clínica Popular PVH. É isso aí. Eu vou pedir para o Plínio colocar uma música de Mávilo Melo, Meu Surdo. É uma música boa também, de compositor local. Aqui a gente valoriza os compositores de Porto Velho. O surdo realmente é o meu barato. Ele senta desacato em pancadaria. Mas quando é que não deve muito também. Conheci através do nosso amigo Paulo Santos, da New Live de Produtora, onde a gente faz o Porto Show online. Também através do Zusa, né, que está acompanhando aí. Zusa, a gente sempre traz os amigos, parceiro é isso. A dona Isabel vai falar um pouquinho sobre a clínica, né? Depois tem uma novidade aqui do nosso amigo João Júnior, né, que também tem outros empreendimentos, vai falar um pouquinho pra gente também. Isabel, boa noite, prazer te receber. Boa noite, Marcelo, prazer a todos os ouvintes que estão aqui na Rádio FM, né? É um prazer estar aqui mais uma vez, assim, pela rádio pela primeira vez, mas o nosso trabalho já é um trabalho contínuo de parceria em mídia, né? Então, estamos aqui para falar um pouco mais dos serviços, da necessidade de você ter uma clínica popular na capital de Porto Velho, porque o nome Clínica Popular Porto Velho foi exatamente uma homenagem à cidade. Nós somos a primeira, podemos dizer que somos a primeira clínica que realmente trabalha com preço diferenciado. Porque quando a gente chegou aqui no mercado de trabalho, nós tínhamos a referência apenas à Associação Zequim Araújo, que inclusive eu acho um trabalho extraordinário que ele faz, né? Sendo que lá é uma associação. E quando a gente chegou aqui e trabalhamos quase 3, 4 anos com convênio particular, a gente via essa necessidade dos próprios clientes que tinham convênio, muitas vezes não conseguia aquela especialidade. E aí, estudando o mercado e vendo essa necessidade, criou-se e nasceu o projeto e está há 8 anos no mercado, que é a Clínica Popular Porto Velho, né? Com esse diferencial, que é o que Jair falou inicialmente aqui para vocês, que a Clínica Popular Porto Velho, ela tem um perfil de uma clínica particular, porque ela favorece o cliente a trazer o cliente que necessita de atendimento especializado e principalmente humanizado e jogar ele dentro de um consultório com especialistas e subespecialistas. A gente não existe um diferencial no meu cliente. Esses clientes são atendidos por igual naquela clínica. E isso é o nosso diferencial. É o que a gente vende. Eu não estou aqui
para vender preço, eu estou aqui para vender qualidade. E o diferencial também é muito bom por isso, que o povo, às vezes a população, classe média, baixa, não tem aquela renda para ter o convênio, um grande plano aí, a gente não vai falar dos planos, que é também, os meus colaboradores são sempre populares também, e é muito bom ter, e pessoas da qualidade do professor, do doutor João, falei, até é professor, não deixa de ser. Vai ser um mestrado, Tá dando orientação de saúde, que é importante, sobre essa questão da vida sedentária. Muita gente que praticou esporte na juventude, aí depois parou, depois de algum tempo, sabe? No máximo, faz uma caminhada. Aquelas dosinhas, né, articulares, né, uma articulação, sentada demais. A gente tem uma péssima má postura, né, doutor João? Sim, com A gente certeza. passa, a nossa rotina exige o quê? Celular, cadeira, mesa, computador. E aí, como fica o nosso sistema circulatório, né? Sim. E aí é onde começa a nascer. E assim, o que mais legal da nossa conversa de trazer para cá, que eu sei que é o que você está mais recebendo de reboada e de pergunta, que é o que mais me perguntaram, e eu vou dar uma de entrevistadora, né, doutor João? Sim. Sobre exatamente o que acontece. Como florou mais? Como foi o desenvolver dos pacientes após o Covid? O que você notou mais? Os pacientes que tiveram Covid, eles começaram a apresentar problemas circulatórios a mais? Teve alguma associação com relação a isso? Sim, teve. Hoje mesmo, acho que posso dizer, falei para um paciente hoje, né, que nas últimas 36 horas já tinha atendido 3 pacientes com queixa semelhante. Ele foi o quarto hoje. Então, acho que em 48 horas eu atendi 4 pacientes que vieram com história de pós-Covid, que tinham varizes, mas não sentia dor. E pós o Covid, ele começou a sentir dor de varize. E pelo menos uns 3 desses 4, eles começaram a apresentar uma perda de memória momentânea. Ele faz uma ação, em um curto período de tempo eles perdem memória e ficam tentando lembrar. Então isso são sequelas que nós podemos dizer pós-Covid. O que eu digo para as pessoas e para os meus pacientes? Covid é uma doença nova, nós não sabemos muito sobre o Covid. O que nós temos de informação? Observação. Eu vejo, eu trato um paciente, um colega atrás do paciente, e nós compartilhamos informações e estamos observando a evolução dos pacientes, os casos que aconteceram. É interessante até falar um detalhe que na época que estourou os casos de Covid no Brasil, na primeira onda, eu morava em São Paulo ainda. Então eu cheguei a trabalhar no sistema público de São Paulo, fiz plantão de UTI, e um dos primeiros pacientes, assim, quando começou em São Paulo, eu estava lá trabalhando, entubei muitos pacientes, cuidei de muitos pacientes em São Paulo, Covid. Então assim, tive aquela experiência de pacientes graves na UTI, e eu cheguei a presenciar pacientes que em Manaus, quando explodiu aquela infecção em Manaus, que falta de oxigênio, que todo o Brasil sabe, tinha paciente que chegava no aeroporto de Manaus, comprava passagem aérea para qualquer local do país. Eu vi isso, o paciente foi para São Paulo, desceu em São Paulo e pegou um táxi para o primeiro hospital. Um desses foi em Osasco. E esse paciente veio para a gente para a UTI. Ele tinha chegado de São Paulo por volta de 11 da manhã. Quando foi 5 da tarde, ele estava dentro da UTI em Osasco. A região metropolitana de São Paulo. Uma evolução muito rápida, né? Quando foi por volta das 10 da noite, a gente dialisou o paciente grave, evoluiu, foi para intubação e na madrugada faleceu. Ou seja, assim, o paciente viajou, entrou na UTI conversando, andando, em menos de 12 horas, a evolução tão desfavorável do grave favoreceu. Então, o Covid é uma doença nova, não conhecemos. Muito das perguntas pós do Covid, a gente vai conseguir realmente ter uma certeza no período de 100 a 200 anos, né? Que é um quadro de observação, estudo da doença, da evolução e busca do tratamento, né? Então, assim, o que eu posso dizer da cirurgia vascular? É uma doença que realmente pode fazer uma inflamação dentro das artérias e das veias, que provocou algum tipo de entupimento, tanto arterial quanto venoso, que provoca o trombo. E a grande complicação que nós temos medo no trombo é quando ele vai para o TEP, que um pedacinho do coágulo que estava entupindo a veia da perna ou de algum outro órgão da região, o mais comum são da perna, ele quebra, viaja e vai entupir a artéria pulmonar. E aí, pode, dependendo do tamanho desse entupimento, ele pode provocar um colapso. A gente não consegue respirar, é como se eu tivesse afogado, acordado assim, dentro, não dando água. Então, é uma doença muito grave e às vezes fatal. Então, claro, não todo mundo evolui dessa maneira, mas a gente observa muita sequela pós-Covid.
Então o paciente tinha uma doença, ela tem uma exacerbação e ele fica com uma sequela daquela doença. E muitas não sabemos responder. E a gente trata como habitual. Por isso que vem essa questão que você falou no começo, de exercício físico, caminhada, uma alimentação sadia, porque às vezes a pessoa tinha um padrão de vida, mas a Covid veio e disse, para aqui, fica em casa, para de praticar esporte, para de ter convivência popular e ficou em casa. Mesmo que ele não quisesse, pegou a vida sedentária 2 anos. A gente está falando agora da volta do carnaval, volta dos eventos. Muita gente quer ir, mas não tem mais aquele ânimo, aquele pique. O pessoal que jogava futebol todo final de semana, não tem mais. E pode estar com esse problema. Você deu aquela orientação que eu achei interessante, de caminhar, fazer exercício físico, e não é aquele limite. Quando você para de praticar o esporte, eu acho assim, você não pode voltar no mesmo ritmo. Quem já me disse isso foi o professor Jonas, que esteve aqui com a gente também. Né? Fala um pouquinho sobre essa questão dos exercícios para voltar e a alimentação também, interessante. É assim, o que eu vou dizer? A pessoa que foi um paciente, ficou doente, que tinha um hábito de vida de prática de esporte, até mesmo uma pessoa que pratica esporte e parou, quando você volta a praticar, realmente é devagar, é aos poucos, é conforme o corpo vai aceitando. E aos poucos você vai aumentando a intensidade, né? Tanto na corrida, musculação, ou um outro esporte que exija um trabalho que o pessoal chama muito de cardio hoje em dia, né? Então, a gente começa com cardio baixo e ele é progressivo, de acordo com a aceitação do organismo. Tem gente que já tem um costume de prática de esporte, então vai ser muito mais fácil. Agora, quem nunca praticou, aí pode começar. Mas lembrando, sempre é bom ter uma orientação de um profissional responsável, que saiba do que está fazendo, para a gente evitar lesões, se machucar. Acompanhamento, né? Um acompanhamento. Pode ser um profissional de educação física, ou um instrutor da academia, dependendo do grau, um acompanhamento médico, o paciente que já tem algumas complicações, doenças, pressão alta, uma doença mais grave, acompanhamento médico, mas é importante. Atividade física sempre é bom. Hoje tem muita gente com aquele receio, qualquer coisa já quer ir no médico. Qual seria a situação para a pessoa procurar um cirurgião cardiovascular? Estou sentindo dor no corpo, a minha circulação está ruim. Qual seria para a gente poder já orientar? Tem muita gente em casa querendo saber. Olha, hoje, o que é o mais comum que nós observamos? Varizes, né? Então, a hora que começar a aparecer aquelas varizes na perna, que a pessoa identificar, não esperar aumentar, começar a sentir dor ou uma complicação. É bom a gente o quanto antes, para evitar complicações futuras, uma piora, né? Outra coisa também importante sobre a questão de dor. Nem toda dor é de uma origem vascular, mas ela tem que ser investigada. E uma coisa muito importante sobre a questão do local com inchaço na perna, que é o aumento de tamanho, do volume, é o medo da trombose. Então, assim, paciente com dor na perna, sempre é bom investigar. Você pode ir num posto de saúde, na UPA, acompanhar com o médico. E quadros que você não tem, você é uma pessoa saudável, e uma coisa que aparece de uma forma súbita, rápida, é bom você procurar um profissional médico. A questão da trombose, esses problemas de circulação são hereditários ou cada pessoa, como é que podemos falar sobre isso? Trombose ela tem sim um grande fator hereditário, né? Tem sim. Então não quer dizer que não é 100%, mas tem uma porcentagem sim relacionada a isso. Eu vou pedir para o Plínio Silva colocar mais uma música, daqui a pouco a gente volta. A pessoa que está em casa está gostando da entrevista? A gente já volta. Vamos de música, Plínio. É do corte, tá? Daqui a pouco a gente volta. Se eu já beber, a gente corta um pouquinho. Como ele falou, já está estampado aqui na perna. Para os homens que praticam esporte, o pessoal que faz caminhada, quando parece aquelas varizes, imagina para as mulheres. Mas essa é a pergunta que você ia fazer para ele. Não, é exatamente o que a gente estava conversando no intervalo, né? Que principalmente a mulher, ela tende a tratar varizes como se fosse um procedimento estético. E as pessoas têm que entender que varizes não é estética. Logicamente que quando você tem nas suas pernas as varizes, é feio de se ver, dependendo de como está a situação daquele, né, do quadro vascular do paciente. Mas a varize não é para ser visto como um procedimento, uma coisa estética. Me corrija, doutor João, se eu estou errado ou não, né, sobre isso. Concordo, correto, concordo com o seu pensamento. O grande problema é o quê? Começa com um vasinho pequeno, uma veinha roxa, alguma coisa pequena, que a pessoa diz, isso aqui é só uma estética. Mas não é estética, porque aquilo já é doença. Então, assim, aquele vasinho vai se desenvolver e ele vai provocar outros vasos próximos a crescer, a virar. Ou seja, o vaso que está lá
A varize é o que? É uma dificuldade do sangue voltar para o coração. Então ele fica aprisionado, aquele sangue fica acumulado ali. E ele começa a dilatar aquele vaso. E aquele vaso dilata, ele começa a ficar tortuoso. Às vezes a gente não percebe que está na parte um pouco mais interna, abaixo da pele. Às vezes a gente percebe que ele está mais superficial. E ele começa a dilatar aquele vaso. E aí, a partir daquela dilatação, fica torto. Aí começa a ficar inchado a perna. Às vezes pode ter coceira, cãibra, formação até de úlceras. Forma aquelas úlceras venosas. Começa a ter a mancha da pele, né? Começa a manchar, escurecer. E aí é quando a pessoa começa a sentir dor. Tem pacientes que só com aquele vasinho pequeno já sente dor, mas tem muitos que não sentem dor, então ele não se preocupa, porque não está incomodando, né? Às vezes ele não tá olhando toda hora também, então não se preocupa. E aí ele começa a crescer e a doença avançar. Então nem sempre esperar sentir dor para tratar, na verdade não é correto, porque pode sim a doença crescer, desenvolver e você não sentir dor. E quando você for tratar, você vai ter um caso muito avançado e grave. Que é o que a gente fala sobre aqueles casos assintomáticos, né? Que você, o que a gente usa dessa palavra sintomática é isso. Você tem um problema, mas você não tem não te apresenta os fatores que aquela doença está te ocasionando. É só olhar aquele vasinho e achar que é isso. E assim, essa nossa parceria da Clínica Popular com o Dr. João, o que é mais legal é isso, é porque além do atendimento diferenciado com a capacitação que ele tem, o profissional que ele é, que estudou, se profissionalizou nisso, né? E assim, ele não fica só no atendimento, Marcelo. O Dr. João tem uma parceria conosco, ele faz a consulta, ele faz cirurgia. Ele precisa do Doppler. Nós temos, através dele, ultrassom de Doppler venoso, arterial, N outros exames que ele faz, laudados e examinados por ele. Então, assim, é um cuidado que temos com o cliente. E a nossa preocupação da Clínica Popular é isso. Eu falo muito isso para o cliente que é novo. O que é antigo eu não preciso. Mas o novo, porque às vezes fala assim, por favor, quanto a consulta com o teu vascular? Eu falo, é tanto, né? Aí a pessoa, poxa, não dá para ser tanto? Porque eu achei de tanto no outro local. Aí eu educadamente eu falo, então vai no outro local. Porque assim, eu não estou aqui vendendo saúde, eu vendo qualidade. Eu bato muito nessa treca. Se você quer preço, então você sai pesquisando. Agora, se você quer qualidade, você vai para a Clínica Popular Porto Velho. Eu garanto que eu vou te dar a qualidade com um preço justo. Eu não gosto nem dessa palavra preço justo, porque saúde não é uma coisa que tem que se vender nesse sentido. O que eu gosto de vender, todas as minhas mídias são essa. A tua saúde é a minha prioridade. Então, eu te dou os meus melhores profissionais que eu vou captar no mercado de Porto Velho para te oferecer os melhores serviços com um preço compatível para você e para o médico, porque isso é uma parceria. A Clínica Popular Porto Velho é só uma intermediária. O que eu quero é estar na ponte entre os dois lados, captar aquele paciente que tem ou não tem um plano de saúde, mas muitas vezes não consegue pelo plano, mas precisa daquela especialidade. Eu não estou falando do SUS, porque o SUS a gente não vai entrar nesse campo, porque isso é problema político e você sabe que é sério e não vai se resolver. Eu estou falando da real necessidade de você apresentar no mercado profissionais que nem o Dr. João, capacitados que vai te atender, fazer seu exame, se for cirúrgico, vai te acompanhar até o fim e com preço que coerente para você, né, Dr. João? Isso, com certeza. O diferencial também é isso, que eu estava esperando exatamente essa palavra, continuar acompanhando o pós-operatório, o pós-consulta, porque às vezes a pessoa vai num particular, você faz o atendimento e pronto, já libera a pessoa, não, pode não, a gente trabalha e a gente capta profissionais que têm a mesma visão que a Clínica Popular, Marcelo. Se eu dou para o meu cliente um profissional, eu dou um prazo de retorno. É isso que eu falo, o cliente da Clínica Popular Porto Velho, ele é um cliente como se fosse um convênio. Eu te dou a consulta, te dou o retorno. Precisa de exame? Eu te dou o exame. Então, só não faz se você não quiser terminar o tratamento. Porque até a cirurgia eu tento captar um profissional que estiver até o final. Eu tenho clientes que estão há 8 anos sendo acompanhados pelo mesmo especialista. Então, eu digo que muitos dos meus clientes, somente meus clientes mais antigos, já não são mais clientes, são de casa. Eu tenho cliente que já mora em São Paulo e sempre que vem para Porto Velho, ela tem que ir lá. Eu até esqueci o nome dela agora, até uma blogueira digital influencer, muito gente boa, essa cliente nossa, mas toda vez que ela vem na capital ver o filho dela, ela vem na clínica abraçar a gente e dizer, olha, eu voltei para ver vocês. E isso é o nosso diferencial, isso é que capta, né?
É isso aí. Eu quero anunciar para vocês, ouvintes da rádio, eu já conversei com a dona Isabel, já conversei com o Jair, agora conversei passando com o doutor aqui, que de vez em quando a gente vai receber, através da clínica, alguns profissionais, né? Não só o doutor João, como outros profissionais, para virem aqui e dar essa explanação para você. Porque às vezes a pessoa não conhece o sistema da clínica, não conhecia o doutor João. Como ele falou que ele é muito conhecido pelas redes sociais, beleza. Mas agora ele está aqui ao vivo na Rádio Rio Madeira, na 105,9, está no nosso Facebook, está na TV 8 aí com a gente. Então é essa parceria, né? E nós temos várias coisas que podemos agregar à sociedade, porque é como já antecipou, são 21 especialidades na área, entendeu? Então, assim, é um leque. O doutor João já é um trabalho legal que a gente faz. É isso aí. João, tem mais uma pessoa que eu te convidei já para voltar depois, fora o convite da clínica. O João tem mais uma parceira dele que quer trazer na semana que vem, né, João? Sim, Fala sim. para ele sobre quem é essa pessoa e a especialidade dela. Antes que ela derrube o celular. Nós temos um empreendimento também na cidade hoje, que é um centro de... Estamos formando, temos uma clínica, né? Nós pretendemos ampliar ela, fazer um centro de depilação a laser na nossa cidade. Então hoje tem a Laser Clean ali na Rio Madeira, próximo da Tiradentes, próximo daquele colégio ali no Marechal Rondon, esqueci o nome do colégio, Colégio DG. Tá? Então isso é um empreendimento da minha namorada, né? A patroa, a dona das contas, né? Então assim, é um empreendimento, eu quero trazer ela aqui para falar um pouco, porque é uma empresa da nossa cidade. E nós temos pensamentos futuros de ampliar essa empresa. Uma empresa aqui de Rondônia, de Porto Velho. É muito bom. E a gente vai fazer esse convite já no ar aqui para a semana que vem. A gente agenda para ela vir aqui com a gente. Cíntia Maia, né? Cíntia Maia, telefone para contato. Depois você passa para o pessoal já começar a seguir também rede social, para seguir. A gente já volta. Vamos para mais uma música que ainda tem 15 minutos de programa. Agora você termina com as suas novidades. O que você tem projetado aí, doutor João, cirurgião? Que vai passar ano que vem. Não, isso aí já tá no projeto. Ela, assim, não é tão simples tratar, mas é simples ao mesmo tempo tratar, né? Então hoje eu ofereço à nossa população aqui de Porto Velho, regiões que eu trabalho, posso dizer que é um tratamento moderno de varizes. É um tratamento que o paciente não precisa mais ficar internado no hospital, não necessita aquela anestesia na costa, que o pessoal tem medo, a raquianestesia ou algum tipo de anestesia para tratar as suas varizes. Desde pequenas até aquelas varizes de grosso calibre, aquela doença da safena que toda pessoa fica muito preocupada, né? Que assusta um pouco, né? E tem que ser realmente cuidado. Então assim, hoje eu uso, na verdade, meio que uma combinação de técnicas. Dependendo do tipo da varize que ela se apresenta, não é só uma pessoa, tem muitas na perna, então pequena, grande, aqueles vasinhos vermelhinho, roxinho, aquela que o pessoal chama meio verde, azulada, né? Então, aquela que parece uma aranha, que o pessoal fala também, né? Então, assim, eu faço uma associação de técnicas, né? Eu uso laser, tem tanto laser que a gente joga em cima da pele, que é o laser transdérmico, como o endolaser. Às vezes é necessário fazer uma complementação com espuma, esclero, a gente tem a esclero com espuma, esclero ampliada, esclero com glicose. Então é uma associação de técnicas que eu faço, né? E antes disso, a gente faz o exame do paciente, acompanha, escuta as dores, a queixa principal dele, né? E a partir daí a gente faz um estudo. Então, todo paciente é necessário fazer uma ultrassom Doppler venoso, no qual eu estudo as veias, eu estudo o sistema da safena, se já teve trombose, se tem algum problema. Eu estudo veias que possam estar na parte mais interna, abaixo da pele, se são grossas, tortuosas, se já teve alguma cicatriz, alguma coisa. Se essas veias têm conexão com safena, com aquelas varizes ou vasinhos que apresenta na pele. Então, tudo isso a gente faz um estudo. A partir desse estudo, eu também faço um estudo, isso com ultrassom. E eu também faço um estudo associado com um aparelho de realidade aumentada. É um aparelho que ele me mostra varizes e veinhas que estão na pele ou até 1 centímetro. Muitas coisas, às vezes, o ultrassom não consegue me mostrar, mas esse aparelho mostra para mim. Então, através desse estudo, a gente monta um protocolo de tratamento, no qual eu vou tratar o paciente. E a gente não consegue resolver tudo num dia. Eu preciso de um tempo. Então, a gente é um tratamento estadiado, que você vai tratando. Eu converso com os pacientes, explico como vai ser o resultado. Eu pergunto do paciente
qual é a expectativa, o que ele espera de resultado do seu tratamento. Porque isso é muito importante. A pessoa está lá fazendo o seu procedimento e ele espera um resultado. E eu tenho que dizer o que vai acontecer. E eles querem resultado instantâneo, né? Querem rápido. Principalmente a mulher. Ela Com quer certeza. sentar lá e você deixa as pernas dela belíssimas em menos de 3 horas. Eu explico que essas coisas não acontecem, mas que com o tratamento, paciência, nós vamos alcançar o resultado esperado, com toda certeza. É isso aí, mais uma explicação aí do nosso doutor João. Quero agradecer a presença de vocês. Queria deixar que vocês fizessem um convite. A gente está gravando ainda aí uma mensagem por hoje. Levando um pouquinho o microfone, dá um recado aí pro pessoal que está na câmera agora. Então, gente, convido vocês, quem não conhece a Clínica Popular Porto Velho, venha nos conhecer. A gente está aqui na Rafael Vaz e Silva, 2290, bem esquina com a Quitino Bocaiúva. Atendemos de segunda a sábado. Temos 3 WhatsApp, que ele fica praticamente 24 horas à disposição para dúvidas, para fazer orçamento. Você que está passando por processo seletivo, passa seu orçamento conosco, que a gente também trabalha com taxa de concurso, de seletiva, porque, como eu expliquei, a clínica trabalha com médicos especializados. Então, todos os meus médicos são médicos com RQ, que é muito exigido a nível de concurso. A gente não falou sobre isso, mas a clínica também oferece esse tipo de serviço. Então, nós temos neurologista, pediatria, odontologia com preço diferenciado. Então, tentamos encaixar o máximo de especialidade dentro daquela casinha que é as portas de recebimento de vocês, que é a Clínica Popular Porto Velho. Telefone para contato? Então, vamos lá. Eu tenho 99304-2331, tenho 98495-1178 e o fixo, que também é WhatsApp, né? Que é o 3229-8993. E tem as redes sociais. Tem Face, tem Insta, só Clínica Popular PVH. É isso aí, obrigado. Agora, doutor João, as suas considerações por hoje e o contato para quem quiser agendar, conhecer um pouquinho. Você está através da clínica, mas também está no Instagram, né? Isso também. Meu consultório é na Clínica Nova Forma, na Terreira Aranha, ali um pouco próximo da Polícia Federal, com a Piero Machado, tá? Vocês podem também me achar, agendar consulta pelo Instagram. O Instagram é Dr. João Vascular. Lá no perfil tem um link, você clica, você fala diretamente com a minha secretária, consegue agendar uma consulta. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode perguntar no Instagram, que eu que respondo e eu oriento, tá? Você também pode me achar via Clínica Popular, tá? Então, interior também, doutor João. Sim, vamos falar dos também. Interiores, né? Doutor João é interestadual, que ele não fica só em Porto Velho. Quais interiores você atende, Eu doutor? atendo no Jaru, toda quinta-feira eu estou no Jaru, e eu atendo no município de Humaitá. Né? Humaitá que tem uma história também, né? Meu pai é de Humaitá, e eu tenho muito parente em Humaitá. Então, eu estou lá por conta ajudar a cidade, a população e essa história de ligação com Humaitá. Minha avó, por parte de pai, é de Humaitá. Então tá. É filho da terra, né, gente? Então vamos favorecer ainda mais, porque a gente sabe que, infelizmente, quantos profissionais que vêm, né? Vêm para Porto Velho, se capacita, faz a sua residência, mas vai embora e deixa o mercado vazio. Então vamos captar e trazer o filho da terra, porque o João é filho da terra, né? E eu estou vendo aqui nos comentários ali, o povo de Humaitá. Tá presente, hein? As meninas ali, tudo... Grande abraço para vocês aí também, tá? Tem um povo do Jaru também que estão olhando, que eu tô vendo ali. A Rosilda, se eu não falar, quando eu chegar no Jaru, eles vão puxar minha orelha. Mas, gente, perdão, se alguém tá falando aí comigo na Clínica Popular, eu sou extremamente cega e míope, então eu não enxergo, mas muito obrigada, Marcelo, pelo convite. Próxima semana, daqui a uns 15 dias, a gente marca, eu trago mais uma especialidade. Quem quiser que o doutor João volte aqui com algum tema específico, vai preparando, passa aí com o Marcelo, passa no Insta dele, passa na Popular e a gente vai estar lá à disposição para responder vocês, hein? É isso aí, quero desejar a todos, obrigado, agradecer a todos aqui por estar com a gente. Plínio, nós recebemos a marchinha do mestre Bahia, que não esteve aqui com a gente hoje. Tem condição de rodar para a gente encerrar em alto estilo? Não sou obrigado a ouvir sozinho, porque é uma marchinha muito boa, homenagem ao Manelão, ao Silvio Santos, que o Bainha fez. Deixa eu te falar um detalhe. Tem um grande flúor da cidade, que foi meu tio, Antônio Castro Alves. Era do Corcampo, lá no Areial. Meu tio, falecido já, mas era um cara que ele era apaixonado pela nossa cultura da cidade, Porto Velho. É isso aí, manda um abraço ali. O pessoal que está acompanhando a gente, do Bumbá Corre Campo, Diamante Negro, Arte de Ouro, o pessoal das escolas de samba. Daqui a pouco tem lá no Calixto Bar, tem o Grupo Guaporé e em seguida Pirarucu do Madeira. A gente tem uma série de eventos esse final de semana.
Segunda-feira a gente volta para comentar o que aconteceu e mostrar no nosso programa de sábado. Todo sábado, das 10 às 11, você pode acompanhar na TV 8, TV aberta, canal 8, programa Porto Show com reprise no domingo, tá bom? Vamos encerrar com música, Plínio, vai. Qual a vantagem de comprar na Holanda Papelaria? Além de ser a papelaria mais completa da cidade, é a única que tem preços imbatíveis. Se você trouxer sua lista de material escolar, você ganha 30% de desconto à vista. E se trouxer 5 listas, o desconto vai para 35% de desconto à vista. Entregamos suas compras a domicílio. Holanda Papelaria, há 27 anos, uma família atendendo a sua. Siga nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Grupo Calixto Cruz, GCC, Comércio, Serviço e Treinamentos. Curso de eletricista de rede de distribuição, alta e baixa tensão, 320 horas. NR10, CEP e NR35, 96 horas. Venha para uma das áreas que mais emprega na região norte. Mais que formar grandes profissionais, formando líderes. Matrículas abertas no 69 98500 2038 ou no 9397 4933. Grupo Calixto Cruz. Ouse ser. Venha ser GCC. Após esse nosso apoio cultural, a gente vai mostrar agora uma parte de uma entrevista que eu recebi lá na Rádio Rio Madeira também, o atual vereador Joel da Enfermagem. Esteve com a gente lá na Rádio Rio Madeira, o vereador Joel, eleito agora há pouco, né, empossado agora há pouco, com essas circunstâncias da vida aí, o vereador virou deputado e o suplente assume a vaga de vereador, e ele está com uns projetos interessantes, e a gente vai receber agora o nosso amigo vereador da Enfermagem, Joel. Sindicato, você está vindo até da Assembleia Legislativa, que é uma luta de vocês, né? Fala um pouquinho primeiro sobre essa tua luta na categoria. Chega um pouquinho mais para frente. Marcelo, essa luta aí de classe, eu sempre gostei de uma luta, né? Uma luta por onde, por interesse comum, eu sempre gostei de participar. Eu, de João Paulo, já tenho 20 anos, de João Paulo II, faço agora esse ano 20 anos de São Paulo II. Comecei na saúde aí como agente comunitário de saúde, onde nós travávamos tanta luta também, e hoje, graças a Deus, eles estão usufruindo de algumas lutas que nós fizemos lá atrás. Diretamente, eu não participo da diretoria de nenhum sindicato, tá? Fui vice-presidente da Associação de Enfermagem de Rondônia, mas a gente chegou a se afastar, mas sempre estive nas lutas da enfermagem, onde tem uma luta de classe, lutando por melhorias, melhores condições de salários, melhores condições de trabalho, o melhor atendimento à população, lá a gente estava. E como você frisou, nem almocei ainda, já vai dar 14 horas, então eu sabia desse compromisso que eu tinha com você, né, pelo convite que você fez. Cheguei agora há pouco da Assembleia Legislativa, onde nós fizemos hoje um pequeno movimento. A gente fomos convidados pelo deputado Alan Queiroz, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa, para levar uma demanda nossa para o governo, para o executivo, em relação às escalas de plantões, né? Que nós sempre fizemos 12 plantões, 13 plantões no mês de 31, que inicia no dia 1º. E agora, com a questão do PCCR, o governo hoje quer implantar uma escala de trabalho pelo qual nós podemos fazer até 15 plantões. Eu acredito que é totalmente inviável, isso vai prejudicar muitos servidores da saúde, entendeu? Não tem condições de fazermos 15 plantões, 14, 15 plantões.
porque vai prejudicar muito, inclusive, o atendimento à população. Nós somos contra isso e vamos lutar pela manutenção dos 12 plantões. Muito interessante, é uma luta, né? E vai ver que a população tem que reconhecer esse trabalho de vocês, e até essa luta pela questão salarial, questão de horário de trabalho também, que ninguém consegue trabalhar cansado, estressado, no limite E na pandemia vocês provaram muito isso, os técnicos enfermeiros, os enfermeiros superaram muita batalha, vendo ali cada dia a complicação maior e superando. E a gente nem imagina que existe essa questão dos horários. Porque quando você chega no hospital, ninguém vai no hospital passar, a pessoa vai querer ser atendido. Quem vai numa clínica quer ser atendido. De repente, você já está no teu horário, no teu limite, ainda tem que ficar mais um pouco. Com certeza. Quem trabalha em regimes de plantão sabe a dificuldade que é, porque você sai de sua casa, você sabe que você ali não vai trabalhar apenas 6 horas ou 8 horas, como é a maioria dos empregos, né? Você sabe que ali você vai ter um plantão de 12 ou 24 horas, e na saúde ele se torna um plantão bem mais cansativo, Marcelo, porque a gente está trabalhando com doenças, né? A gente não está trabalhando ali com pessoas saudáveis, elas estão ali naquela unidade hospitalar precisando de uma ajuda, né? Ou é um trauma, que é através de um acidente, ou uma queda, ou aquela pessoa está com problema neurológico. Então são vários problemas que acaba absorvendo para todos nós. Então o problema é o seguinte: para você trabalhar na saúde, você tem que estar bem, porque se a gente já vai trabalhar tentando ajudar, melhorar a vida das pessoas, né, através da saúde, se você não estiver bem, como que você vai atender outras pessoas que também não estão bem? Então isso acarreta vários servidores laudados, servidores afastados dos seus trabalhos por problemas psicológicos, tratamentos com psiquiatra, inclusive com internação. Nós já tivemos vários casos de profissionais de todas as áreas da saúde que se suicidaram. Então isso acarreta vários problemas. Eu acredito que o servidor da saúde hoje, pela forma que é a sua carga de trabalho, tem que ter um trabalho justo, tem que ter um salário justo, um salário digno e uma carga horária digna, uma carga horária que você possa exercer sua função da melhor forma possível. É isso. Agora eu vou falar um pouquinho desse momento como vereador. Ontem eu tive a oportunidade de ir lá na Câmara ver o teu depoimento. Quando você fez aquele discurso contando um pouco da tua história e da tua trajetória, por mais que você tenha sido candidato, eu acho que quando você foi candidato, você tinha todo um projeto, um pensamento eleito, vou fazer isso, fazer aquilo. Aí já houve esses 2 anos do mandato e de repente agora você assume essa vaga e se expõe. Legal, foi até o presidente, o Márcio Barcelos, elogiou, o primeiro secretário também elogiou a tua colocação. E o que você pode falar para a nossa comunidade desse batalhador que consegue chegar na Câmara Municipal com projetos? E também tem um detalhe, agora são 4 da área da saúde, né? Tem 2 médicos e 2 da área de enfermagem, né? E você, como é que se coloca nesse momento? Marcelo, como você bem falou, é toda uma construção, né? Quando você se torna candidato ali, você já tem, por mais que eu não tenha sido aquele candidato que já tivesse uma equipe, porque o candidato para ter uma equipe toda trabalhando, ele é um candidato que já vem com estrutura financeira para isso. Eu fui um candidato que saí através de ajuda familiar, ajuda dos amigos, ou seja, com a cara e a coragem. Eu e minha motinha Suzuki ali trabalhando, andando de casa em casa pedindo aqueles votos. Então foram votos de confiança mesmo, de amigos e da família. Hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo formar um grupo, que é um grupo muito bom, graças a Deus, pessoas com o pé no chão, pessoas da comunidade, pessoas da profissão, da nossa profissão da enfermagem, da saúde, que queiram realmente fazer um trabalho e um trabalho voltado para a população, para as necessidades da população. Entendeu? As pessoas falam, mas o Joel da enfermagem, é o Joel da enfermagem pelo fato de eu ser da categoria da enfermagem, mas eu não sou um vereador da enfermagem, eu sou um vereador, graças a Deus, da cidade de Porto Velho. Hoje nós vamos trabalhar para toda a cidade de Porto Velho. Onde tiver um problema, nós iremos lá fazer todo o levantamento e levar para o prefeito, porque o prefeito, a equipe do prefeito não pode ver tudo, e a Câmara é justamente para isso, para ajudar o executivo a solucionar os problemas. E nós viemos para isso, para somar, com fé em Deus, Deus em primeiro lugar sempre, porque foi Ele que nos colocou aqui. Então, com Ele à frente de tudo, com a equipe maravilhosa que a gente está tendo, a gente tem fé em Deus que vai realizar um bom trabalho.
O detalhe é esse, é ouvir a comunidade, né? Como você falou, você teve esses votos de confiança, então honrar cada vez mais esses votos e ouvir a comunidade, ser um representante ali. Alguns candidatos, alguns políticos são eleitos por capital, por ter patrocínio, por já ter uma trajetória, ser filho, ser parente, ser herdeiro. Nada contra. Se a pessoa leva um trabalho não honesto, tudo bem. Tem problema passar de pai para filho e tal, trabalhando. Mas você veio de uma batalha e conseguiu essa representatividade. Como você está falando, não é só a área da enfermagem que vai ganhar. São todas as áreas. Saúde, sim, educação, saneamento básico. Você como anda de moto, você sabe que a nossa cidade melhorou um pouco o asfalto em alguns lugares. Mas tem asfalto, tem lugar que falta saneamento básico, falta mobilidade urbana, né, para algumas pessoas, né? Melhorar bastante. A nossa cidade, graças a Deus, a gente vê que visivelmente tem muitas melhorias. A prefeitura tem trabalhado bastante, mas pode melhorar. Pode melhorar, a gente tem muitos projetos. Que um dia a nossa cidade, nós que amamos nossa cidade, nós que mesmo quem nasceu, eu não nasci aqui, eu sou amazonense de nascimento, mas criado na cidade de Porto Velho, amo a cidade de Porto Velho, amo de coração mesmo, defendo, sempre defendi a nossa cidade, entendeu? E a gente tem que fazer o melhor por ela. Entendeu? E quando eu digo isso, a gente não pode esperar só do prefeito, só dos vereadores. Eu digo que cada população, cada morador tem que fazer a sua parte. A gente fala muito na questão da limpeza pública, a gente fala muito da questão dos esgotos, a gente fala muito de enchente, mas a gente não assume a nossa responsabilidade. Às vezes, quando você joga um papel, por menor que ele seja, no chão, você está ajudando no dia da enchente, que aquele lago venha transbordar, entupindo os bueiros, os canais de vazamento da água. Então, vamos ajudar. Eu acho que cada um de nós temos que fazer nossa parte para que uma cidade ela seja realmente limpa, para que ela seja agradável aos nossos olhos. Cada morador tem que fazer a sua parte. E a gente pretende também trabalhar com projetos de educação ambiental para os nossos jovens, para as nossas crianças, que elas venham, através disso, querer cada vez mais uma cidade melhor. O interessante é isso. Isso que eu estava falando, quando você foi candidato, você tinha umas ideias, tinha uns projetos que você apresentava para a comunidade. Ó, chegando lá, vou fazer isso e isso. Como passa esses 2 anos, o pessoal fala, não, mas você continua na luta e está trazendo esse novo, sangue novo, né, para a Câmara Municipal. Quero dar boa tarde para o nosso amigo Mauro Oliver. Mauro Oliver é diretor de uma web rádio lá na Zona Norte de Porto Velho. Vamos compartilhar aí, Mauro. Estou recebendo aqui o Joel da Enfermagem, novo vereador, foi empossado ontem na Câmara Municipal de Porto Velho, assim como também já fiz o convite para o atual presidente, Márcio Parcelli, também que semana que vem vai estar aqui com a gente, ouvindo um pouquinho das ideias e esse momento novo na vida dele, de técnico em enfermagem, agora assumindo como vereador, né, na Câmara Municipal de Porto Velho, com vontade de trazer novos atendimentos, né? Marcelo, assim, o desafio é muito grande. Nós temos hoje um presidente na casa que ele está se mostrando uma pessoa muito maleável, uma pessoa que gosta de discutir os temas que a gente leva, as demandas que leva até ele. Eu acredito que a Câmara hoje tem muito a agregar com o presidente Márcio Parcelli e a gente tem tudo aí para realizar um grande trabalho na cidade de Porto Velho junto com o Executivo nesses 2 anos. E em relação à saúde, assim, a maioria, tanto do Executivo como no Parlamento, os deputados, a gente fala muito de melhoria urbana, as ruas asfaltadas, saneamento básico, isso é importantíssimo, né? Importantíssimo. Mas como representante da saúde, como você falou, hoje nós temos 2 médicos vereadores, nós temos um enfermeiro, um técnico em enfermagem, nós temos Elis Regina, que também nos ajuda muito nessas batalhas da saúde, e a gente vai lutar para a melhoria da saúde em Porto Velho. Eu acredito que levando alguns projetos, bons projetos para os executivos, boas ideias para melhorar, o executivo vai agregar para a melhoria da saúde do nosso município. As UPAs, as unidades básicas de saúde, os nossos colegas enfermeiros, técnicos, eles pedem socorro para a melhoria da saúde do município e a gente vai fazer de tudo para dar uma melhorada. E como você é da área da saúde, você tem que cuidar do esporte, também é bom, como a gente falou agora do saneamento básico. Não é um papelzinho que você acha que vai fazer diferença, pode causar alagação na rua de uma pessoa, pode causar transbordamento no esgoto para alguém, pode prejudicar a vida de alguém, e aquele ali pode causar uma infecção que vai ficar levando aquela pessoa que nem tem nada a ver com aquele papel que você jogou para ter que ir para uma UPA,
vai ter que ir para um posto de saúde. E se a gente continuar a manter, o prefeito asfaltou, está faltando saneamento básico, faz a relação, entrega para o vereador. Já tem algum comitê, algum contato, telefone de contato, caso os moradores aqui da Zona Sul queiram chamar para uma reunião, conversar, porque eles têm que sentir essa representatividade. Nós temos vários bairros aqui que o pessoal, tem o vereador Isaac Machado, que é aqui da Zona Sul, tem o Dourado, mas tem algumas pessoas que podem não se sentir representadas e queiram uma nova opção. Então formar uma bancada, né, que cuide da saúde, como você falou. São dois enfermeiros, técnico de enfermagem, 2 médicos. Esse olhar da saúde desde da criança, ao adolescente, ao adulto, como é que você pensa isso? O município ele é responsável pela atenção básica, né? Porque a saúde ela tem a divisão atenção básica, aí que vem baixa, média e alta complexidade. A alta complexidade hoje, que são as UTIs, centro cirúrgico, cirurgias de grande porte, hoje tudo é responsabilidade do Estado. E, inclusive, eu sou contra, porque fica uma carga tão grande no João Paulo II e que, de certo modo, acaba sobrecarregando os profissionais e também prejudicando o atendimento, vendo ao cliente, que é no caso o usuário, vem a padecer, que são os pacientes no chão e etc. A atenção básica, se ela for bem feita, mas isso são através de projetos, eu acho que tudo que eu falar aqui sem números vai ficar muito vago. Eu acho que tudo que você for falar tem que ter números, tem que ter estatística, estudos, etc, etc. Mas a atenção básica, se ela for bem feita ali, trabalhando a educação e saúde em si, lá em cima, quando o paciente ele vai demorar a adoecer, porque ele vai estar se cuidando. Se hoje a gente trabalhar bem essa atenção básica, trabalhando o entendimento que todos nós devemos nos cuidar, entendeu? Lá em cima vai diminuir. A alta complexidade vai diminuir, porque a atenção básica ela está sendo bem feita. Então é isso que eu acredito que o município deve fazer. Porque para criticar tem muita gente, mas para colaborar, eu acho que cada um fazendo a sua parte já vai estar dando uma força muito boa, né? E essa tua orientação também junto à comunidade, o pessoal que está assistindo a gente, os amigos que são da área da saúde ou não, todos nós precisamos de uma UPA funcionando bem. Sim. Todos nós precisamos de João Paulo. Pessoal, por que João Paulo está lotado, tanto acidente? Só se mostra o lado negativo, não mostra o esforço do enfermeiro, do técnico de enfermagem, que merece esse salário, que merece uma gratificação melhor, mas também que merece que a população ajude, né? Como você está falando. Marcelo, eu acredito que isso é importantíssimo. Eu acho que o político em si, independente de ser vereador, deputado, prefeito, governador, a gente não pode só falar aquilo que a população quer ouvir, não só falar palavras bonitas. Eu vou dar um exemplo do pai e o filho. O pai e a mãe, eles querem o melhor para o filho, não querem? Ele é o chefe da casa. Mas quando o filho está fazendo algo de errado, ele não vai puxar a orelha, ele não vai chamar a atenção do filho. Eu acho que nós, como agentes públicos, nós como representantes do povo, a gente tem que puxar a orelha do povo também. A gente tem que chamar a população para a responsabilidade. Eu trabalho no João Paulo II, eu fico horrorizado, com a quantidade de acidentes de jovem, e muitos até ficam sequelados pela questão do trânsito, pela falta de atenção, alta velocidade, às vezes sem necessidade, embriaguez no volante. Então isso tem que trabalhar essa educação no trânsito, tem que trabalhar a questão da prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, que está aumentando muito aqui na cidade de Porto Velho. Então tudo isso gera um custo muito grande para o Estado e para o município. Então a população, se ela ficar orientada da responsabilidade dela, de fazer a parte dela, eu tenho certeza que ela vai achar importante. Mas para isso tem que ter trabalhos de educação continuado para que elas venham, entendeu? Isso não vai ser algo rápido para hoje, mas isso tem que ser trabalhado em médio ou longo prazo. Uma semente mas plantada e ser regada, ela tem que ser plantada. Eu não sei se você lembra, Marcelo, na época que o SAMU, junto com a Polícia Federal, fizeram alguns trabalhos de educação e saúde aqui, que eles implantaram em alguns pontos da cidade umas viaturas viradas, com os bonecos sangrando, pessoas quebradas, entendeu? Acho que ficou na Jorge Teixeira, acho que tinha uns 5, 6 pontos na cidade.
Quem passa no local daquele e vê algo impactante daquela forma, ele já vai ficar com medo. Ele vai passar 2 dias andando devagar, com atenção, com responsabilidade. Quando aquela imagem fugir da memória dele, ele vai voltar a fazer tudo aquilo. Então esse tipo de trabalho ele tem que ser constante, jogando nas mídias, colocando os outdoor na cidade com alguns acidentes feios, com gente sem cabeça, para mostrar que esse tipo de irresponsabilidade só leva à morte ou uma sequela mesmo de invalidez permanente. Então isso tem que ser trabalhado. E tudo isso já são projetos que você pode apresentar na Câmara. Com parcerias. Com parcerias, já que temos uma grande equipe lá na área da saúde. Na Assembleia também agora tem, ele continua, né? Foi reeleito o nosso amigo Alan, né? Alan, deputado Alan Queiroz, acabamos de sair de lá numa reunião com ele. Mas, Marcelo, eu acho que a gente tem um grande parceiro em relação à questão do trânsito hoje, que é o SAMU, que tem o nosso amigo Raimundo como diretor hoje, que é uma pessoa que sempre está aí trabalhando com a educação e saúde. O Raimundo também foi agente comunitário, então ele sabe fazer muito bem essa parte. E a gente pretende trabalhar em parceria com o SAMU, parceria com a PRF, Centran. A gente quer fazer trabalhos assim que a gente possa realmente ajudar a população e que Porto Velho aí venha diminuir os números de acidentes de trânsito. Eu quero agradecer a sua presença aqui nesse primeiro momento com a gente já está em cima dela para encerrar. Eu vou deixar um convite para daqui a alguns dias, vamos dar um prazo aí para tu tomar assento na Câmara, ver a situação e trazer, como você falou, trazer os projetos com números baseados. Quando você quiser, sinta-se convidado a estar aqui com a gente. Só queria que você deixasse as considerações por hoje. O pessoal que está em casa, nós também estamos gravando para o programa de TV. Manda uma mensagem para a comunidade de Porto Velho. Marcelo, mais uma vez aqui, obrigado pelo convite de participar do seu programa. Eu quero dizer para a população que o Joel técnico de enfermagem, servidor público, nós hoje estamos sentados na cadeira de vereador e esse mandato ele é coletivo. Tá? Quem precisar da gente, o meu número é o mesmo, eu acho que é até fácil achar esse meu número. E o gabinete está de portas abertas para quem quer que seja ir na Câmara, conversar com o vereador Joel da enfermagem. E é aquela história, né, Marcelo? Eu acho que político nenhum, e imagina um vereador, ele nunca vai resolver tudo, mas a gente tem que fazer de tudo para quem vem atrás da gente, levar a demanda, e o que puder fazer, nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar para a comunidade de Porto Velho em vários setores. A gente está aqui para somar, como eu falei para o presidente ontem, Márcio Pacelli, a gente não quer ser simplesmente mais um. A gente quer fazer a diferença, e eu tenho certeza com a equipe que a gente tem. Eu sozinho não faço nada, Marcelo. Eu sozinho não sou nada. Mas com a equipe que a gente vai fazer a diferença. Com fé em Deus, a gente vai realizar um bom trabalho. É isso aí. Eu que desejo boa tarde a todos, sucesso, e já está feito o convite para retornar em breve. Boa tarde, Porto Velho. A gente encerra agora nosso Porto Show. Voltamos às 18 horas. Obrigado, Mauro Oliver. Obrigado pela audiência e compartilhamento. Amém. Agora também na Rádio Rio Madeira nós recebemos o pessoal do Bloco Jatuarana Sul, a diretoria do Bloco Jatuarana Sul, em ritmo de carnaval, falando um pouquinho dos preparativos do Bloco Jatuarana Sul. A gente vai mostrar essa entrevista para vocês. Então, Jatuliões, aqui estamos nós para mais uma vez lhe fazer um convite muito especial. Jatuarana na Avenida, dia 20 de fevereiro, concentração a partir das 20 horas, né, Gorete? Corrige para mim. Isso mesmo, Josefa. Animado pelo nosso DJ Willamis. E logo depois, às 22 horas, com Tom Brito, a grande largada. Contamos com você. Reserve logo seu abadá, porque esse ano não vão ser muitos abadás, não. Devido todo esse tempo que a gente ficou parado, nós resolvemos diminuir um pouco esse quantitativo, mas atender a você, Jatulião. Então, venha conosco, reserve logo o seu abadá. 8401-1221. Vamos falar devagarzinho o número, porque tem gente acompanhando a gente. Atenção, produção. O telefone da produção. O Júnior também pode colocar aí, mas repete pra gente o número. O meu número, no caso, né, Josefa, 8401-1221. 8401-1221. É só você ligar, é o WhatsApp, passa uma mensagem, já diga, eu já tenho muitos abadás reservados, ok? Estamos aguardando. E o meu é o 99730507, da Gorete.
como a Josefa disse, esse ano vai ser uma quantidade menor do que os anos anteriores, então corra e faça a sua reserva, para não ficar depois na saudade. É isso aí, é o Bloco Jatuarana Sul, um dos grandes blocos aqui de Porto Velho. Eu lembro muito quando a gente começa em carnaval, a gente tem Banda do Vai Quem Quer, Galo da Meia-Noite, Jatuarana Sul, certo? E outros blocos também que vieram com o decorrer do tempo, mas Jatuarana Sul já tem um nome, já tem uma tradição. Aconteceu a pandemia, não pode esquecer que aconteceu isso, mas o crescimento daqui podia ser 15 anos, né? Ia debutar esse ano. Isso. Então daqui a 2 anos a gente faz essa festa. Plínio, coloca mais uma música na história que a gente já volta. Bota o do Marlon Melo e Zé e Silvinho. O surdo realmente é o meu barato. Marlon Melo e Silvinho. Ele enfrenta desacato e pancadaria. Machinha pra banda. Machinha oficial da banda, eu te mandei. Foi antes do Silvio. O surdo realmente é o meu barato. Ele enfrenta desacato e pancadaria. Sabe qual é não? Ritmado, afinado, bem tocado. Traz no coração mais uma poesia. O surdo é latejante e vai cadenciando do velho ao novo. O sangue ensinante carrega meu samba e embala meu corpo. É Marlon e Silvinho. É balanço, é corte, minha viração. E anestesia, boa companhia para o violão. Rei do carnaval, na noitada geral, tradição e magia. E quando você chega, meu eu tinha te colocado como Machinha oficial. Tô mandado pra ti. Essa é do Bahia, é outra, é a segunda. Eu mandei, já tava tocando aí na rádio. Machinha oficial 2023. Ele inventa desacato e pancadaria. Mas quando é ritmado, afinado, bem tocado, traz no coração mais uma poesia. Me lembro que um dia ao longe eu via batucar o tambor. Ficava sonhando, me imaginando mais um cantador. O tempo é história e na minha história clamou um final. Meu surdo querido é um bom amigo. Nesse ano, como é que está a organização? Então, Marcelo, esses 2 anos que passamos aí pela essa pandemia, seria de desfile nós estaríamos debutando esse ano, completando 15 anos, né, de bloco na Avenida, e nós estamos com aquela expectativa, né, é um recomeço realmente, 2 anos parado, é um recomeço tanto para a gente como para todos os blocos. É isso aí. E já tem a escolha do Abadá, como é que foi feita a escolha do Abadá, qual é o enredo do bloco esse ano? Pode ficar à vontade para falar, pessoal que está em casa, nós estamos sendo ouvidos aqui pelos blocos, pelos bairros aqui da Zona Sul, também estamos na rede social. Então, no nosso bloco, os abadás já estão a caminho, né? Tudo pronto, deve chegar até o dia 10. E o nosso lema é sempre Carnaval da Paz e da Alegria, entendeu? E Jatuarana, mais uma vez, está na expectativa de como os 12 anos atrás fazer um bom desfile, sempre na paz e na alegria, como tem sido todos os anos. Folião está animado, nos ligando toda hora, querendo saber que hora, quando, e chega o Abadá, e já estão reservando. É isso aí, nosso amigo Júnior Siqueira já está avisando, dia 20 de 1 de 2023, né? Essa é a fundação do bloco, dia 20 de 1, a data aí que ele colocou ali. Não, 20 de 2 eu acho que é a saída. É a saída. 20 de 2, olha, 20 de 2. Deve ter se equivocado. É isso aí. Então, e está tendo ensaio, como é que está essa programação? Muitos blocos estão fazendo pré-carnavais, vocês têm programação para fazer alguma atividade assim? Marcelo, esse ano não, porque demanda custo, né? Então a gente está indo aí para a avenida para fazer a alegria do nosso folião com muita dificuldade. Então, assim, fazer ensaio, este ano o Jatuarana Sul não vai fazer. Infelizmente não vamos, até que gostaríamos muito, mas é como a Gorete já falou, depois de 2 anos parado, nós ficamos assim com o pé atrás, se seria realmente uma boa a gente colocar esse bloco na rua. E só depois que a gente realmente arregaçou as mangas, a gente viu que não tínhamos como não colocar o Jatuarana na rua, né, na avenida.
O folião está com vontade, está querendo. É como se fosse realmente o primeiro ano do Jatuarana Sul. Essa pandemia parou muitas coisas, perdemos muitos amigos, né? Principalmente na área da cultura, carnavalescos, amigos importantes, estão sempre com a gente. E esse retorno tem aquele gostinho. Estou vendo todo mundo que vem aqui, todo mundo que a gente vê, as matérias estão sobre carnaval, então uma expectativa muito grande, né, sobre isso. E até as empresas, que a pessoal da sonorização também, que faz trio elétrico, está todo mundo com vontade de fazer uma coisa bonita. Tem os custos, né, operacional para todo mundo, mas eu acho que vai ser um dos melhores carnavais. É uma volta assim que não estava sendo esperada, mas, né, vai ser uma coisa boa. Com certeza, como eu falei anteriormente, é realmente um recomeço. A gente vê isso por parte de todos, né, de quem está à frente dos blocos, para os nossos brincantes também. Então a gente vê isso como uma expectativa muito boa. É isso aí. Qual é o estilo? Que vocês têm alguma marchinha da banda? Eu pedi para o menino podia providenciar, não foi providenciado, né? Eu vou pedir para ele colocar, então, já que é carnaval, vamos colocar a homenagem do Mestre Bainha, da banda do Vai Quem Quer, desse ano. A gente vê aqui, já a gente vai falar mais um pouquinho. Já pausa. É o primeiro programa que está chegando lá em casa.